Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Ó, vem aqui. Vem aqui, vamos conversar. Vamos conversar sobre Predador Terras Selvagens. A gente vem repercutindo com muita frequência sobre o filme. Conversamos no Esquadrão, mas tem muitas pessoas também que mandam no meu direct do Instagram: Gabriel, poxa, faz o vídeo gravado também, que às vezes eu não consigo assistir o programa inteiro, papapá. Então tá bom, então a gente vai fazer aqui a nossa resenha da crítica do Predador. Eu vou fazer alguns disclaimers pra você que ainda não assistiu este filme do Predador. O primeiro disclaimer é: vá preparado para uma aventura estilo sci-fi. Uma aventura espacial com monstros e alienígenas. E vá preparado para menos terror. Muito menos terror. Aproveite mesmo. Curta a ambientação, curta a fotografia e curta muito esta releitura. Aqui, galera, eu vou dizer pra você, o Predador, ele não foi desconstruído como alguns Tarcísios vêm falando aí na internet. Porque vocês sabem que quem usa a palavra desconstruído, né, ó, tá ligado, né? Aqui a gente tá passando por uma releitura e pra mim é óbvio que é estratégia comercial. O Predador, este ser aqui que me conquistou na década de 90, quando eu vi com o grande bolado supremo Arnold Schwarzenegger, ele agora está se transformando em um anti-herói, em um protagonista, tá? O fã mais clássico, o fã mais conservador, e eu me considero como um fã de Predador, o fã mais exigente, ele pode não gostar desta releitura. E tá tudo bem. Tá? Inclusive, eu e o André temos até conceitos distintos sobre esta releitura, no qual eu achei classe A. Eu adorei esse filme do Predador. Adorei. E antes de vir aqui pro estúdio, eu assisti o Predadores de 2010 com o Adrien Brody, tá? Que o filme que eu fui ver no cinema e eu também gostei muito. Antes de assistir o Badlands, eu assisti o do Schwarzenegger. E a gente tem claramente aqui a transformação do Predador em uma figura pop. Igual fizeram com os dinossauros, igual estão fazendo com o Monsterverse, com o Kong, com o Godzilla. A Disney, ela tem feito isso. Basta você também olhar pro Alien. Eu achei ridículo o que fizeram com o Alien. Mas aqui no Predador, pra mim fez sentido, porque desde o Predador ali de 87, sempre foi dito que eles são guerreiros. E essa essência não foi retirada no filme e muito pelo contrário, foi muito bem apresentada e vamos conversar muito sobre isso no vídeo de hoje. O Gabriel tá correto em falar que não foi desconstruído justamente por isso. E tem uma pegadinha aí, uma pegadinha interessante, porque é um predador mais humanizado, só que ele sempre foi estabelecido como guerreiro. Então você tem o predador guerreiro. Só que aí você tem esse outro aspecto do guerreiro sendo conquistado por um grupo. O guerreiro, aquele... É muito parecido com os filmes de ação daquele cara truculento, em que tem alguma, de repente, uma criança, uma mulher ou um amigo que aí vai quebrando o coração dele. Só que eu não gosto. E aí, eu não gosto, não é porque o Predador... eu não gosto de ver o Predador assim. Só que existe uma pegadinha aí. Porque sim, o Predador ele foi mais humanizado. Ele foi mais humanizado porque ele tá se transformando no protagonista. Eu quero ter medo do Predador, entendeu? Aí é uma coisa minha. Então assim, é muito pessoal. Então é um filme estrategicamente muito inteligente. Inteligentíssimo. Porque você acaba mudando a rota um pouquinho do Predador. Porque a gente não conhecia o coração do Predador. Digamos assim, né? E aqui você coloca o Predador como um anti-herói, mas ele não deixa de ser o Predador, ele continua sendo um caçador. Ele continua tendo todas as características do Predador. Só que, pro meu gosto, eu prefiro o Predador vilão. Eu não sou fã de filme futurista,
Não sou fã. Pra mim, a minha... E assim, você pode discordar tranquilamente. É como se eu tivesse vendo um Jason dando risadinha e tendo um bom coração. Ah, André, mas o Jason não foi estabelecido como um guerreiro e tudo mais. Sim, você tem esse ponto. Por isso que eu falo que é um gosto pessoal. Eu não gosto. Essa comparação é perfeita, tá? Eu não gosto. Entendeu? Eu não gosto. Agora, eu entendo que pra você continuar a franquia, você precisa explorar de outras formas o bicho. Eu entendo. Tanto que o vilão, se a gente for ver o vilão desse filme, é um predador. Você vê que é tão inteligente tudo, que o vilão do filme é um predador. Exato. Certo? Seria o predador que eu quero. Então você tem ali muitas estratégias interessantes no filme pra continuar o futuro do Predador como uma franquia. É você requentar a franquia do Predador. Eu achei, assim, um filme legal, a gente vai falar bastante aqui, só que eu não gostei de ver o Predador nesta posição. E eu não tô falando que é o certo ou errado, esse é o meu gosto. Muito bem, galera, vamos conversar um pouco mais sobre Predador Badlands, mas antes, um recado muito importante do Cleverson, nosso parceiro e nosso patrocinador. Novembro está no começo, mas o final do ano tá próximo. E aí? Responda essas perguntas pra mim. Você conseguiu fazer aquela reserva financeira? Você conseguiu mudar a sua vida financeira? Você conseguiu dar aquele passo tão importante que você prometeu na segunda ondinha que você pulou na virada de 2024 para 2025, em que você compraria o seu primeiro imóvel e que você sairia do aluguel? O Cleverson, nosso consultor patrimonial e financeiro, já ajudou mais de 680 famílias e estruturou mais de 100 milhões em créditos em estratégias reais. Ele pode te ajudar a construir o que você não começou a construir no começo deste ano. Com apenas R$600 por mês, sim, R$600 por mês, você pode construir a sua base financeira, planejar seu imóvel e investir com segurança. Black Friday chegou e quem fizer a consultoria gratuita do Cleverson vai concorrer a um Pix de R$300. Então aponta a câmera do seu celular para este QR Code ou no link na descrição. Chama o Cleverson, ele vai te ajudar. Ó, galera, vamos lá. Primeiro ponto aqui, tá? Eu coloquei o filme, ele realmente assume com muita ousadia e coragem um lugar, um olhar inédito na franquia. Inédito. Você pode trazer pra mim, por exemplo, em Alien vs Predador, que o Predador, ele faz a aliança com a menininha para vencer o Alien Mãe. Esse é um bom argumento do que acontece aqui com o Predador nesse filme. Então, deixa eu ver. O Alien vs Predador é de... Aqui, ó. É de 2004. Cara. Eu fui ver no cinema esse filme. Eu acho que eu fui também. Eu adorei as lutas, né? Tem algumas coisas imbecis, mas no contexto geral, principalmente os confrontos do Alien e o Predador são excelentes, tá? O Predador, ele faz essa aliança com a menina, inclusive ele pega a cabeça do Alien, faz um escudo, ele faz uma lança com a cauda do Alien pra mulher. Legal, isso é legal. Então, você vê que aos poucos, o Predador, ele sempre deu indícios de que uma transformação dessa, ela poderia acontecer. Não foi um negócio do nada. Por isso que eu achei muito interessante. Não foi do nada. Você sempre teve o Código Yautja, você sempre teve o Predador como um vilão, porém com um código de ética, um caçador que de certa forma tinha princípios. No próprio filme do Schwarzenegger, a menininha que eles estão protegendo, ela vai pegar a arma e o Schwarzenegger fala pra ela assim, ó, não pega a arma. Foi por isso que ele não te atacou. Porque você não estava armada. Então você percebe lá desde 87 que mesmo sendo um vilão, ele tinha um código. E ele tira as armas pra lutar na mão, né, com o Schwarzenegger. Na mão. Então assim, ele quer estar em pé de igualdade com a caça, pra não ter nenhuma possibilidade de ter trapaceado, né, usado tudo que ele tem
Então, realmente, isso já tá bem estabelecido. Por isso que eu sempre vou falar aqui que é um filme muito inteligente em relação ao salto que ele dá no desenvolvimento do próprio Predador como um anti-herói, como um herói. Então, assim, eu acho que o filme constrói muito bem essa reinvenção, essa releitura do Predador, colocando alguns componentes dramáticos envolvendo a raça dos Yautja, para você trazer o que eles chamam, né, de motor motivacional. Então, motor dramático, você coloca ali exemplos que o André trouxe de Kickboxer, o Desafio do Dragão, existe uma relação do Deck, que é o nosso protagonista, com o irmão dele, existe o plot de vingança, existe a caçada. Por exemplo, estão vendendo aí uma coisa que pra mim é um erro no trailer. O Predador, nesse filme, ele não é a caça. Ele não é a caça. Se você for olhar, Sim. ele vai pro planeta pra caçar, e ele caça 2 vezes ainda. Sim. Então ele não é a caça, ele não tá sendo caçado. É que aí ele entra em um planeta extremamente hostil, que pra mim é um outro acerto. Ele vai pro Rio de Janeiro, né? Ele vai pro Rio de Janeiro e ele tem muitas dificuldades. Mas, realmente, você tem Acho que uma... o Predador, se vivesse aqui no Brasil, ele seria considerado fascista. Ele perdia, né? Ele perdia lá. Mas, assim, novamente, galera, isso vai ser uma questão muito pessoal. Vai ser uma questão muito pessoal dos fãs do Predador. Vai ter fã do Predador que vai gostar, vai ter fã do Predador que não vai gostar. Né? Então é basicamente isso, mas vai ser o gosto, porque a história é bem feita e respeita as características do Predador como caçador. Mas respeita muito. Sim. Muito. Então não dá pra falar que houve qualquer tipo de questão meio lacrate. Não. Não dá pra falar isso. Eu, pelo menos, não vi absolutamente nada. Pra mim, lacrate é a Naru com 50 quilos, sem preparo, arrancar o dente dele com a mão. Não, isso aí não existe. Tá? Isso pra mim é lacrate. Tenta arrancar o dente do teu gato ou do teu cachorro, a presa. E assim, na mão. E eu fiz o exercício, eu fiz a lição de casa. Eu assisti o Predador do Schwarzenegger, eu assisti o Predadores do Adrian Brody, eu vi algumas cenas do Predador 2 do Danny Glover. Faz tempo que eu não vejo esse aí. Os 3 são homens preparados. Pô, o Adrian Brody tá shapeadaço, eu tinha esquecido mesmo, secão, trica BF 2,5. E assim, nenhum se arrisca a enfrentar o Predador na trocação franca, sem utilizar outras estratégias, só a Naru. E a gente tá falando de uma índia sem preparo. Sem preparo. Que não consegue caçar nada. Não consegue caçar o tigre, não consegue caçar o urso, não consegue caçar nada. Exatamente. Entendeu? Então, se você tivesse desenvolvido até melhor a personagem, com uma exímia caçadora, seria bem mais crível. O problema é que foi uma baita lacrada aí, mano. Seria muito mais conveniente, por exemplo, a Naru, ao invés de mostrar ela falhando nas suas caças, mostra ela como uma grande caçadora que os caras não gostam muito, por ser mulher, que isso daí faria sentido, tá? Pra época Comanche, faria sentido os homens não quererem ela perto. Mas não mostra ela errando. Ela não acerta nada. Exato. Ela só acerta contra o Predador. E tem raiva do irmão, e assim, isso aí a gente já falou. Já. Enfim, o ambiente, o planeta hostil, o ecossistema é interessante, a fauna, a flora que contribuem para essa experiência mais imersiva. O que eu achei fantástico, tudo no planeta é uma arma. Isso é legal, isso é legal. Eu confesso que isso, se você falar que tem uma marvelização no Predador, eu aceito esse... Perfeito. E eu acho que é por isso que eu tenho um pouco de resistência. Tem uma marvelização. Que a gente tá falando da Disney. É uma marvelização, deixando o Predador mais pop, mais leve. Por isso também eu não curti muito. Porque o Predador, eu sempre associei a imagem, negócio pesado. Entendeu? Aqui a gente tem um Predador mais leve. E aí a gente tá falando de estratégia, a gente tem ele com androides humanos, que aí você não tem sangue. Isso. E aí a molecada pode ir. Estratégia comercial, né? Que aí você pode dilacerar tudo, que não tem um impacto. E você tem mais um ponto inteligente, né? Que aí a gente até coloca, que eu vi no seu próximo tópico, a Ellie Fanning, que é muito carismática, muito boa. Excelente. Atriz, que é irmã da Dakota Fanning. É que a menininha, você não sei quem é Dakota Fanning. Ela já fez Friends,
né? Que aquela casa que o Joey ia comprar, que ele pensou que ela era assombrada porque ela põe medo nele. E ela fez Chamas da Vingança. Ela é a menininha que o Denzel Washington defende. Então a Ellie Fanning é a irmã da Dakota. Então, assim, ela é muito carismática, muito boa atriz, ela convence. E ela ajuda bem o filme, a segurar o filme com o nosso querido Predador. E ela, entrando na questão que o André trouxe da marvelização, ela é o alívio cômico. Ela e o macaquinho. O macaquinho, por ela ser uma ciborgue, uma androide, né? Ela não tem medo. Ela não tem medo. Ela tem sentimentos, mas ela não tem medo. Ela não tem medo do predador, ela não tem medo dos bichos que estão ali. Então ela faz piada com tudo. E ela vai quebrando também o predador aos poucos, porque a gente tá passando por uma transformação, uma humanização do predador, tá? E novamente, isso aqui pra mim é uma estratégia comercial pra tornar o predador pop. Todos os filmes de predador, você tem um gore elevado, você tem uma tensão, você tem uma carga de terror. O predador é aterrorizante. A grande maioria, o predador, ele enfrenta os seres humanos, e isso é um plot muito legal, porque o predador é um alienígena muito acima, muito mais elevado do que os seres humanos. Então sempre o que me encantava era querer saber como que o ser humano, dentro de todas as suas limitações, poderia vencer um predador, certo? Então, agora a gente tem um outro lado. E aí, pelo fato de você colocar ciborgues e androides, você não tem seres humanos, então o predador dilacerando todas as figuras humanas que não são humanas, torna o filme mais leve, mais flat. Quer saber uma coisa interessante, ó? Pegando todas as classificações indicativas de predador, tá? Predadores Assassinos, que é a animação que a gente fez, os 3 Predadores Assassinos, no Predadores Assassinos, as 3 histórias que contam são o Predador contra humanos, é mais 18. O Predadores do Adrien Brody é mais 16. O Prey é mais 16. Predador do Schwarzenegger, mais 16. O Predador de 2018, mais 16. Predador 2, mais 16. Predador vs Alien, mais 16. E o Predador Terras Selvagens, 14. Então você já percebe outra questão aí também. Sim, é uma outra vibe, né? É um outro esquema. É completamente diferente. Você realmente tá fazendo uma estratégia para atingir um público, para ganhar um público mais jovem, mas novamente, para mim acerta porque conta uma boa história e um belo filme, tá? Outro ponto positivo que eu preciso destacar é o idioma e Yautja. Eu valorizo muito quando você cria um idioma, você traz aí uma atmosfera diferente pro filme. Gostei, porque nenhum predador falava nos filmes, era só aquele barulhinho, né? Agora o predador se comunica. Então, um ser que se comunica tem uma tendência maior a ter traços humanos. E você também tem a diferença você tem características diferentes de cada predador, né? Você tem características físicas e características de comportamento diferentes de cada predador. Então, isso você já tem muito estabelecido aqui e uma possibilidade de ter predadores muito diferentes um dos outros. Então você tá ampliando também a possibilidade de predadores diferentes. Um mais alto, outro mais baixo, outro mais forte, um com mais próximo do original, o outro menos. Então, e esse aqui é um azarão, né? Esse aqui é um predador que não nasceu com estatura, que não nasceu com as presas afiadas e tal. Então ele acaba sendo subestimado. E aqui é uma jornada do herói, que ele vai se provar ali que ele tem o seu valor como caçador. É interessante. E você forma um time ainda. Você tem um time. Isso aí pra mim virou Guardiões da Galáxia. É um Guardiões da Galáxia. É a marvelização. É isso aí. Tem até o mascotinho. Tem o bichinho. Que é muito fofinho, um macaquinho muito gracinha. É o Calisto. Cara, eu adorei o macaquinho, velho. Adorei. Mas isso faz parte... Lembrando, tá? Se você não consegue enxergar dessa forma e não curte essa releitura, cara, pra mim não tem o menor problema, tá? Não tem o menor problema. O André, por exemplo, ele curtiu o filme, mas não gostou da releitura.
Não. Entendeu? Então é possível. É possível, por exemplo, você assistir um filme de super-herói, não curtir como uma adaptação de HQ e curtir como um filme. Isso aí. Homem de Aço. Perfeito. Homem de Aço é isso. Como adaptação de HQ de personagem não é legal. Mas como filme, pra mim, é excelente. Isso aí. Tá? É excelente. Então, assim, o ponto negativo que eu trago é que você tem alguns clichês, uma vez que o Predador se transforma o produto fica mais pop, fica mais comercial, mais acessível em tom de narrativa, com menos puzzles, ele acaba caindo em alguns clichês, em algumas fórmulas genéricas que particularmente não me incomodaram, tá? Mas eu trago só esse detalhe assim como um pequeno ponto negativo, a ponto, por exemplo, do André descobrir algo que eu não tinha percebido e ele descobre, sacou, achei incrível essa percepção. Eu achei o filme bem previsível, porque como ele é toda a marvelização, ele vem desse DNA, então ele fica mais fácil de ser lido, né? Então eu não achei, o filme ele não me surpreendeu em nenhum momento, pra ser bem sincero. Por isso também que a minha experiência não foi tão positiva. Um outro detalhe também que faz parte desse processo de humanização do Predador é esse Predador não ser tão feioso quanto os outros. Ele é mais light. Ele é mais light, ele não tem aquele aspecto extremamente horripilante e bizarro. Ele até tem expressões, ele até tem menos espinhos na cara, até a conformação do crânio dele é mais próxima da nossa. Os outros predadores tinham crânios mais diferentes. Então, realmente, você observa que esse predador, ele passou num processo de mudança em vários pontos. Mas, novamente, ratifico. A essência do guerreiro tá ali. É um predador violento, habilidoso, as armas são animais. O que ele faz na floresta eu achei classe A. Quando ele está sem as armas e ele precisa de recursos para resgatar a Ellie Fanning, porque se constrói um vínculo. Então eu, galera, particularmente me surpreendi demais com esse filme do Predador. Eu adorei esse filme, minha nota é 9. Eu dou nota 6, o filme não me surpreendeu, muito previsível, não gostei do Predador Pop e é isso. Galera, eu recomendo que vocês vão assistir no cinema, tá? É uma diversão garantida, entretenimento puro, tá? Puro. Coloquem nos comentários a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.